Lê, vamos lá, vamos dar início à nossa live agora que eu consigo te ver. Antes eu fiquei aqui falando sozinha, te chamei de comilão ainda, então me perdoe. Mas você sempre diz que é preciso pensar de maneira estratégica para fazer viagens incríveis e economizar nessas viagens, né? Então É verdade. Você é o único que eu conheço que volta de uma viagem incrível internacional com o dinheiro no bolso. O suporte técnico voltou. Então, Lê, bem-vindo, benvenuto. Ciao carissimo, grazie mille. Lê, que é um grande aluno nosso do Believe com Maia. E amigo. E, claro, nosso amigo. Conta pra gente, Lê, por que é importante se programar com tanta antecedência? Né? Qual é o tempo que você normalmente se programa para uma viagem? O que acontece? Na verdade, boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui no canal, com a Sol, entendeu? Com o Massi, com todos vocês. Para mim é um prazer muito grande, são grandes amigos, aprendo muito com eles, entendeu? Para mim é uma honra estar aqui hoje. Mas vamos lá, a questão da viagem, porque é primordial a organização da viagem. A organização, quando você consegue planejar uma viagem com uma antecedência considerável, você consegue escolher não apenas a temporada que você vai visitar, porque só o fato de você escolher uma temporada errada para uma viagem internacional significa que a sua viagem custará, no mínimo, 30% a mais. Entendeu? Então, o ideal é você se programar para viajar em baixas temporadas. Entendeu? Existem vários sites hoje, para vocês terem uma ideia, que te falam qual é a melhor época do ano para visitar para determinados países. Entende? Então, assim, se você observar essa questão da alta e da baixa temporada, só isso vai ter uma economia de 20% a 30%. Esse já é, então, um grande fator de economia quando você pensa de planejar a viagem. E você Sim. geralmente faz essa pesquisa, o país para o qual você vai, você pesquisa se é baixa temporada e se já vai ser mais acessível o valor de passagem e etc. Não apenas isso, a gente pesquisa isso, né, principalmente, se é baixa temporada ou alta temporada, porque os hotéis e todos os bens de consumo eles aumentam muito na alta temporada, mas também nós temos que verificar questões climáticas da região. Entendeu? Por exemplo, não adianta você ir numa temporada que não seja tão alta, só que você chegar lá é temporada de chuva. Então você não aproveita muito, entendeu? Então é exatamente por isso que é necessário fazer assim ter uma visão panorâmica e sistemática da viagem bem antes que ela aconteça. Bacana. E você sabe, oi, Márcio? Sim, não, eu queria perguntar mais ou menos com quanto tempo você programa as suas viagens? Eu e minha família nós viajamos todos os anos. Então, por exemplo, a viagem do ano que vem já está programada. Ano que vem nós faremos uma viagem para a Itália, entendeu? Iremos no segundo semestre ainda. E eu já estou trocando moeda, já fiz a programação, sei exatamente por onde eu vou passar, entendeu? Aonde eu vou comer. E a cada 10 dias eu vou verificando isso para ver se a gente cumpriu alguma coisa. Que bacana. E quando você vai fazer a efetiva compra da passagem, geralmente você utiliza alguns aplicativos específicos que você encontra mais vantagens? Sim, na verdade são vários aplicativos, né? Porque existem dois tipos de viagem. A viagem que você vai, que é aquela viagem programada, e uma viagem que você faz de oportunidade. Entendeu? Então nós temos vários aplicativos que eles dão alerta de viagens. Eu, por exemplo, eu já comprei viagens de Vitória, no Espírito Santo, para Nova York e de volta, por R$753. Nossa! E esses são os stopover, que não, né? Que a gente... Não. São as passagens mesmo de última hora que a gente consegue um preço mais bacana. Não, existe o stopover. Como é que funciona o stopover? Você está querendo fazer uma viagem para a Itália, por exemplo. Só que a sua viagem vai ter uma escala rápida de 1 ou 2 horas em Amsterdã, ou em Portugal, ou em Lisboa, ou em Munique, ou em Paris, seja lá onde for. Então você consegue falar com o seu consultor de vendas de passagem, ou então até quando você for comprar, para ficar 1 ou 2 dias nessa cidade. Normalmente, não aumenta o valor da passagem. Você só conhece um país a mais. Você já fez essa experiência em algumas viagens que você já fez?
Já, todas as vezes que eu vou para a Europa, normalmente eu paro na França. Eu já fui na França umas 4, 5 vezes já, só por conta disso. Então, que bacana. Eu e o Márcio, a gente veja assim, com frequência, né? Ultimamente, pós-pandemia ainda não, mas a gente nunca aproveitou, por exemplo, dessa vantagem, né? De repente, de pensar um pouquinho, né? De pensar dessa forma, de repente aproveitar para conhecer outros países e não fica corrido, é uma coisa que dá para fazer tranquilamente. Sim, só para vocês terem uma ideia, ano passado agora, no ano de 2022, nós fomos para Israel. Só que nós fomos para Israel pelos Estados Unidos. Então nós fizemos um stopover em Nova York, que eu desci, saí do aeroporto para lá comer um cookies, que eu gosto muito, lá na ilha de Manhattan. E na volta, quando nós voltamos, nós fizemos outro stopover em Miami, onde nós paramos, nós alugamos um carro, fomos lá, fizemos compras e depois voltamos para o Brasil pelo mesmo valor de passagem. Que bacana, que legal. Então, assim, você não volta só com dinheiro no bolso, você volta com mala cheia também de compras. Tem que pensar de forma estratégica, né? Semana retrasada, eu viajei dos Estados Unidos, fui num casamento lá. Eu fui apenas com uma mochila nas costas. E voltei com 47 quilos de roupa e comida. E que comida que você trouxe de lá, por curiosidade, que você conseguiu trazer para o Brasil? Chocolates, alcachofre em conserva, que eu gosto muito. Tem alguns doces que você não acha por aqui. Entendeu? Saborizadores de água que você não acha por aqui. Mas a grande parte é chocolate. Tem um chocolate lá que é uma coisa excepcional, que é o... Esse daqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma coisa do céu. Gente, não conheço. Gostoso, eu não conheço, nunca experimentei. Gostoso não, isso aqui é maravilhoso. Você vai ter que mandar pra gente agora, né? Agora tem, né? E a proporção, quanto que era a comida dos 46 quilos e quanto que era a roupa? Era mais comida que roupa. Rapaz, aí é uma boa pergunta, hein? Mas eu acho que eu trouxe aí de 10 a 15 quilos de comida. E não faz problema a trazer comida? Não deveria ter problemas na... Não, porque não é perecível, né? Esse tipo de alimento. Quando é industrializado, não tem nenhum problema não, entendeu? Se for uma coisa artesanal da região, aí você vai ter um problema quando você chegar aqui na migração. Ok. Não é comer uma mãe de uma nossa amiga. Não. Alô, Lelê, conta pra gente. O Márcio vai fazer uma fofoca aqui. É conveniente, né, utilizar pontos de cartão, milhas? Você faz bastante utilizo também dessa forma? Até o pão que eu como de manhã na padaria, eu pago um cartão de crédito. Entendeu? Essa última viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos, há uns 15 dias atrás, eu paguei por ela R$ 1.400, ida e volta. E olha que eu comprei em cima da hora, entendeu? Foi uma viagem de última hora, em cima de uma semana para outra, praticamente. Foi com milhas que você comprou ou foi com milhas. Pontos de cartão? Com milhas. Você uma vez comentou com a gente que são as companhias aéreas que às vezes elas disponibilizam milhas, né, mais barato para você estar comprando e guardando essas milhas. Você também já fez utilizo dessa forma, de comprar as milhas para você utilizar depois em um outro momento? Isso. O que eu faço? Eu acompanho diversos sites de viagens. Diversos. Porque a gente viaja todo ano, né, então tem que aproveitar oportunidades. Recentemente teve um bug de sistema de um grande programa aqui de milhas, que a milhagem dele estava saindo, 100 mil milhas, estava saindo de R$7 mil por R$2.100 na época. Então era um desconto assim, considerável. Gigante, né? E quando você vai mandar para as companhias aéreas, normalmente você consegue um bônus ainda de 70% a 100%. Entende? Então, assim, é o tipo de coisa que sempre que você tiver oportunidade, você tem que comprar ou então você tem que acumular. Porque milhas, você não adquire milhas apenas pelos cartões. Recentemente eu comprei um freezer e esse freezer ele me deu 30 mil milhas pelo programa de fidelidade que eu tenho. Com esses 30 mil milhas, por exemplo, eu consigo uma viagem de ida para os Estados Unidos. Nossa, que bacana! Então você... Eu não paguei absolutamente nada mais no freezer para isso, entendeu? Eu só ganhei os pontos que estão disponíveis lá. Só que muita gente, a questão toda é que o pessoal, primeiro, eles acham que milhas você só consegue no cartão, e segundo, tudo que você compra, você tem a opção de gerar milhas em cima disso, entendeu? Só que muita gente não sabe.
Ah, eu não sabia. É verdade. Tem de cartões fato. específicos que São sites específicos, cartões específicos, né, para você gerar. gasta São, pagando ali? são dois sites que eu entro muito para fazer as compras através dos parceiros, que é a Livelo e é o Grupo Esfera. Então, nesses sites, você consegue ir comprando outros itens, outros produtos, acumular milhas também, ganhar milhas na compra desse produto. E você consegue comprar qualquer coisa, de azeite a molho de tomate. Legal. Eu vou colocar para o pessoal aqui depois. Livelo e... Esfera. Ai, sério, que bacana. É muito interessante isso, porque é verdade. Às vezes a gente se limita a achar que é somente, de fato, de uma forma, né, do cartão, ou então a gente não sabe, não tem esse conhecimento e não aproveita, porque foi o que você disse. Eu não gastei mais nada só. Eu comprei o freezer, eu não gastei mais nada e acumulei, né, 30 mil milhas, que é, poxa, uma quantidade que você usou para uma viagem, né, considerável. Então, muito bacana. E aí, na hora de trocar, né, trocar o câmbio, trocar a moeda para o país que você vai, para a destinação. Você também usa aplicativos, sites específicos, você compra com muita antecedência, aproveitando a baixa sempre. O que acontece? Para comprar moeda, a gente faz a média, né? Porque o câmbio ele é flutuante. Então, se eu vou viajar ano que vem, todos os meses eu compro aí de 100, 200 ou 300 euros, digamos assim. Se tiver uma queda muito acentuada, aí eu vou lá e disponibilizo um pouco mais para comprar, entendeu? Porque aí você vai fazendo a média anual, então você consegue adquirir no preço bom. Uma outra alternativa, que infelizmente não são todas as pessoas que conseguem, é se você trabalha em alguma área costeira perto de portos. Porque como os portos têm um volume muito grande de gringos, você consegue adquirir moeda lá num preço mais acessível. Ah, que bacana. E Lê, você, né, de fato, né, eu volto com o dinheiro no bolso. Todas as compras que você faz, geralmente, são em espécie, né? Você evita de usar, porque eu e o Márcio, a gente tem o hábito de voltar com o cartão meio estouradinho, né, Márcio? Praticamente. Então, você volta, você gasta, você leva em espécie para, de fato, evitar o uso de cartão de crédito nos países que você visita. Eu só uso cartão de crédito numa única situação, aluguel de carro. Fora isso, para mim é inadmissível usar o cartão de crédito numa viagem. O cartão Wise e o Nomad, que eles conseguem também, você consegue fazer o depósito na hora e consegue fazer a conversão e comprar em qualquer lugar do mundo. Esse é um cartão pré-pago, que normalmente dá para utilizar lá fora. Eu opto em dinheiro em espécie, pela facilidade que eu tenho de conseguir a moeda em espécie aqui na minha região. Mas, por exemplo, nessa última viagem agora que eu fiz, que foi em cima da hora, eu comprei pelo cartão, porque lá você não paga pelo dólar turismo ou euro turismo, você paga pelo euro, pelo dólar comercial, que sai um pouco mais em conta. Wise, né? Amigos nossos, a gente aconselhou, eles também estão utilizando, muito bacana. E tem uma taxa baixa de saque também, né? A taxa de saque é baixa e o IOF também é bem mais reduzido. O IOF do cartão de crédito normal acho que é 6 ponto alguma coisa por cento. O IOF desses cartões pré-pagos é 1,1%, porque é uma conta internacional. Que bacana, muito baixo. E Lê, eu ia até te perguntar, falando de cartão, né? Você disse que você, quando viaja, você contou pra gente, você sempre utiliza as áreas VIP dos aeroportos. Então, a gente contando, irmãs, que a gente chega, gasta um absurdo para comer um pão de queijo no aeroporto. Você, gente, para com isso. Eu só uso a área VIP do aeroporto, não pago R$70, né, amor, no café. Explica um pouquinho pra gente. Você disse, eu durmo, eu posso tomar um banho, como. Então, assim, muita gente faz utilizo, né? Como vocês nunca fizeram? Então, como é que funciona a questão de utilizar as áreas VIPs do aeroporto? Antigamente, a questão do cartão de crédito para você usar a sala VIP já foi um privilégio de quem tinha uma renda mais alta. Hoje em dia, existem várias empresas e várias bandeiras que te dão a oportunidade de você ter esse tipo de cartão, com vários acessos às salas VIPs. Entendeu? Existem campanhas anuais, para vocês terem uma ideia, que você é isento de pagar a anuidade do cartão bom, um cartão premium, da vida inteira. Por exemplo, um dos cartões que eu mais uso, eu não pago anuidade nenhuma deles. Absolutamente nenhuma.
Em todos os lugares que eu vou, eu consigo acesso à sala VIP. Entendeu? Na sala VIP você tem direito a todas as refeições, praticamente, a comida livre, bebida livre, de cerveja, refrigerante, espumante, comida à vontade, sala para tomar banho. Eles dão um kit para você tomar banho, com condicionador, shampoo, escova de dente, hidratante, toalha, te dão absolutamente tudo. Então, assim, o conforto e a comodidade são muito grandes, além da economia. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque qualquer refeição que a gente vai fazer dentro do aeroporto, se você tiver entre 3 ou 4 pessoas, você vai gastar R$200. Verdade, uma entendeu? Que a gente gasta. Já esses cartões que te dão direito a entrar nessas lounges, você não gasta absolutamente nada com eles. Absolutamente nada. E você tem direito a consumir tudo que tem lá dentro. Então, geralmente, utiliza. Você disse que, inclusive, cartões sem anuidade, né? Que você tem que já dão acesso. Então, não é mais algo que é restrito a determinadas bandeiras. Hoje é muito mais flexível e acessível a todos. Então, não tem... sim. É um mito, né? Que a gente acha, a boiada VIP é cara, né? E a gente não faz uso e... É aproveitar as campanhas. Sempre aparecem campanhas de cartão, então você tem que estar atento a esse tipo de situação, né? Procurar por esses grupos aí no Instagram, procurar no Telegram, no WhatsApp, porque quando aparecem essas promoções, isso aí é anunciado de forma bem ampla nas redes sociais. Então, por exemplo, um dos cartões que eu uso, que é o American Express, ele teve uma promoção no passado que ele te daria anuidade gratuita para o resto da vida. Então, mandei a postagem para eles, né? O pedido de requisição foi deferido, chegou aqui em casa, não pago zero de anuidade e vida que segue. Que bacana. Pode ser utilizada a área VIP para mais pessoas ou somente para o titular do cartão? Por exemplo, normalmente o titular mais um acompanhante. E os filhos menores, de 16 anos, 18 anos. Nossa, que bacana. Então, nosso caso está perfeito. Para a gente até daria, né? Olê, deixa eu te perguntar outra coisa. Você disse só, eu acompanho, como eu faço um planejamento, eu já faço toda a verificação dos meios de transporte lá, né, local, se eu vou usar trem, se eu vou usar ônibus, quando que eu vou alugar um veículo, quando que é conveniente fazer essa viagem de avião, né? Então, você comentou com a gente até da questão de aluguel de carro por €1 e não usando o carro dentro dos centros muito grandes e tal, que você comentou isso com a gente, porque não é conveniente. Então, tem também um aplicativo onde eu consigo alugar um carro por €1 para fazer viagens distantes, até, por exemplo, de Roma, Veneza ou em qualquer outro local da Itália ali, entende? Pois é, antes da nossa live, eu estava até pesquisando sobre isso e eu encontrei um carro disponível por esse site, né, que é o Drive Me, que ele te dá exatamente para onde você vai e como é que funciona, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, as pessoas elas alugam um carro lá em Veneza e entregam em Roma, no aeroporto de Roma, porque o voo vai sair dali. Então, para devolver esse carro para lá, normalmente esse site, por exemplo, ele te cobra apenas um único euro para você levar o carro de volta. E o que você paga é apenas o combustível. Agora, tem que ver a questão de disponibilidade. Na data de hoje, por exemplo, nós temos disponibilidade de um carro saindo do aeroporto de Roma para Nápoles, por exatamente €1. Então, hoje, se eu tivesse necessidade de Roma para Nápoles, eu conseguia, por €1, fazer essa viagem somente pagando combustível. Isso, você teria 25 horas para fazer essa viagem e entregar o carro no destino, pagando apenas €1 pelo carro. Bacana. Você chegou a fazer já esse aluguel na Europa ou, né, é algo característico na Itália, né? A gente havia comentado, mas isso tem praticamente em todo o mundo, esse tipo de serviço? Toda a Europa. A Europa era mais acessível para esse tipo de serviço, entendeu? Por que eu não fiz ainda? Porque normalmente tem um tempo, né, para você entregar o carro. E normalmente, quando eu faço o trajeto de viagem, eu vejo quantos dias eu irei precisar ficar com o carro. Por exemplo, no meu roteiro para ir para a Itália ano que vem, eu não tenho como usar esse aplicativo por conta de quê? Porque eu vou ficar com o carro aproximadamente 10 dias. Então, eu teria que ficar trocando de carro. Porque eu quero sair de Roma, quero fazer toda a costa ali, a costa das vinícolas, acho que branco, agora como é o nome? Toscana. Toscana.
Quero fazer toda a Toscana. Da Toscana eu vou subir lá para a região do Vêneto, para ir na cidade dos nossos antepassados. Depois, lá de Vêneto, eu vou para a região de Firenze. De Firenze eu vou subir depois para Milan. De Milan, eu quero pegar um trem e ir lá para a cidade de... Que branco que deu agora. Na Suíça, fazer um bate-volta. Lugano, na Suíça, dar um pulinho no Lugano e volta. Aí depois, quando eu for entregar o carro, que não vale a pena ficar em Roma, eu já deixo novamente no aeroporto e sigo a vida. Sigo viagem para Roma, que Roma eu faço todo o trajeto no transporte público. Então, mas você vai ficar, então, 10 dias com o carro e você vai fazer de carro todas essas cidades? Todas as cidades. Que bacana. Mas você já adiantou, ok? Porque, nesse caso, nessa viagem que você programou para a Itália, você quer curtir a paisagem e tudo. Mas você deu também... É isso aí. Por isso, porque senão, normalmente, quando você se desloca em países maiores, tipo Estados Unidos, você falou também que tem a possibilidade, eventualmente, de considerar a viagem fazendo low cost, utilizando aviões, né? Internos, né? Sim, eu até verifiquei isso hoje para a Itália. Por exemplo, para você ir para a Itália pelo trem Itália, você gasta, se não me engano, 35 euros. Eu estava vendo num aplicativo chamado Omio, que é um aplicativo muito bom, que te dá até os valores, te dá tudo direitinho, entendeu? Eu sempre faço essa cotação antes, quanto eu vou gastar? Se eu for de trem para Veneza direto, eu vou gastar quanto? Vou gastar uns 30, 35 euros para mim ficar num período aí de 3, 4 horas no vagão. E às vezes você acha passagem aérea no voo low cost por 33 euros ou 30 euros, para você ter 1 hora de trajeto. Porque em viagem, tempo é dinheiro, né? Então, às vezes, se você só vai no destino e não está preocupado com o trajeto, vale mais a pena você pegar e comprar um voo low cost do que você alugar um carro e de transporte público, metrô, trem, seja lá o que for. Poxa, E outra coisa que você acenou foi o fato de quando viajar, né? Porque se é um deslocamento só de uma cidade para outra, até compensa viajar de noite, né? Sim, economiza hotel. Economiza muito hotel. Se você está, por exemplo, lá em Milão, eu quero estar em Milão e vou conhecer, vou para Roma, entendeu? O que é que você faz? Você roda o dia inteiro a cidade de Milão e pega para quase o último trem para Roma do outro dia, do dia seguinte, né? Você vai dormir dentro do trem, que já vai ganhar a passagem do trem um pouco antes disso, que uma estadia custa aí uns 50, 60 euros. Então, você vai ter o transporte e vai economizar com o trem ainda. Vai tranquilamente dormindo, tranquilo. De boa, tranquilo. Ô, Lê, e a gente vai entrar num assunto que eu sei que você adora, que é comer, né? O que é típico, o que é característico, né? Nos países que você visita. Na Itália, eu até fiquei curiosa. Eu fui no YouTube pesquisar que é em Firenze. Em Firenze, né? Que você encontrou esse... Que não é nem um restaurante mesmo, que as pessoas entram e sentam, né? Eles fazem aquela fila imensa para comer um lanche. Né? Como é que chama o lugar que você já... Eu acho que é All'Antico All'Antico, acho que é o nome, se não me engano. E você, então, já quando você viaja, você já pesquisa essas comidas características. Então, você até mencionou, né? Só, eu não saio todos os dias para comer fora em restaurantes. Não, eu quero comer o que é característico daquele lugar, né? Aquelas filas imensas que eu vou. Então, é assim em todo lugar que você visita hoje. Você já procura o que é característico daquele local onde você vai. Por exemplo, eu estou há 1 ano da viagem, praticamente, eu sei absolutamente onde eu irei comer quando eu estiver na Itália, entendeu? É claro que não é uma programação engessada, porque sempre aparece uma coisa nova. Você vai ter alguém na Itália que talvez te dá uma dica de um restaurante que você não programou, né? É isso aí. Vou te falar, vou te falar depois. Vai ser mais querendo na viagem já junto. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu economizo muito em viagem. Qualquer alimentação de um casal, numa viagem internacional, você vai gastar isso, se for para a Europa, você vai gastar aí de um almoço econômico, 40 euros. Uma refeição econômica, você gasta aí 40 euros, tranquilo. Entendeu? Normalmente, quando nós alugamos algum hotel ou Airbnb, a gente aluga um hotel, um Airbnb que tenha um espaço de cozinha. Isso já nos poupa 2 refeições. Entendeu? Isso já nos poupa o café da manhã
E muitas vezes nos poucos jantar, porque quando a gente chega no hotel, nós já estamos extremamente exaustos e cansados. Entende? Então, o hotel, a gente não pega um hotel com uma categoria elevada, porque o hotel para nós, uma viagem, é apenas para dormir, porque eu não estou viajando para conhecer o hotel, eu estou viajando para conhecer o país. Entendeu? Conhecer as pessoas, conhecer a cultura. Então, assim, a gente não se incomoda com essa questão de hotel. Se tiver uma televisão, um ar-condicionado, para a gente está ótimo. Isso reduz muito o valor da viagem. É claro que você deixa, né? Você, na verdade, se organiza para, de fato, fazer as refeições que são específicas, né? Peculiares, particulares do local. Então, não gastando, né? Às vezes, ali, comendo fora, no café da manhã, no jantar, o tempo todo, mas indo em lugares específicos depois para experimentar, para conhecer. Eu não... Desculpa, pessoal. Eu fiquei morrendo de vontade de comer aquele lanche diferente. Falei pro Márcio, eu vou pra frente só pra comer aquele lanche. Eu fica mandando essas coisas pra gente, e a gente fica lombrigada aqui depois. Nem existe essa palavra, não, né? Marco essa dicas aqui, a gente vai fazer uma coisa mais programada, mais inteligente, né? Com certeza, as nossas viagens vão mudar. Um pouco. Não, a gente já tá, depois que a gente conheceu o Lê, a gente já começou a programar tudo diferente, se organizar de forma diferente, procurar passar de forma diferente. Mudar cartões, se interessar por quais cartões são hoje mais vantajosos. Então, depois que a gente conheceu, a nossa vida se tratando de viagem, Lê, já mudou muito. Com o Márcio, a gente já começa a programar e pensar de forma completamente diferente de antes. E outra coisa que é muito interessante, assim, que reduz bastante, a gente não poupa em conhecer a alta culinária nos lugares que nós iremos, entendeu? Toda a nossa refeição, principalmente o almoço, a gente vai nos lugares legais. Por exemplo, eu quero ir lá em Roma, no local onde foi criado o macarrão Alfredo, o olho Alfredo. Eu quero ir em Nápoles, se foi em Nápoles, na primeira pizzaria que teve. Isso não nos impede, o fato de ser uma viagem econômica, não nos impede de você simplesmente conhecer os melhores lugares, entendeu? Você só vai poupar mais com isso. Não vai te impedir, você só vai poupar mais com isso. Porque você vai ter mais acesso, né? Exatamente, são fazer as escolhas certas, na verdade. Isso. Isso conta muito. Uma coisa não impede a outra. Sim. Não. O fato, como você disse, né, também nas nossas conversas, às vezes, alugar e dormir em um Airbnb que tem um café da manhã, você faz um café da manhã uma vez um pouquinho mais simples, para fazer um café, um almoço mais reforçado, né? O mais gostoso. Você faz um almoço, você come um lanche, aí depois à noite você faz uma janta em um outro lugar, correto? Só para vocês terem uma ideia, sabe qual é o primeiro local que eu vou quando eu chego num país diferente, antes mesmo de fazer o check-in no hotel? Supermercado. É o primeiro lugar que eu paro. Entendeu? Por quê? Porque lá eu consigo comprar algumas coisas que eu vou conseguir tomar café, vou comprar algumas coisas que eu vou fazer, vou ter aqueles snakerzinhos, né, que você vai conseguir comer durante o dia na viagem, e principalmente água. Quanto custa uma garrafinha de água em Roma, por exemplo? Em Roma você vai gastar aí uma garrafinha de água aí de 2 a 3 euros, em alguns lugares até 5, entendeu? Você vai no supermercado, você compra um fardo por 1 euro, que você vai usar todos os dias da viagem. Então, assim, só em você economizar aí 10 euros por dia de água, numa viagem de 10 dias já são 100 euros. Já é um valor considerável, entendeu? Com certeza. E às vezes, na hora, ele fala, a gente compra a primeira garrafinha de água, né? A gente fala assim, é só, né, sei lá, 10 euros. E aí, a gente daqui a pouco compra outra, a hora que a gente vai somar isso. E a gente perdeu uma entrada legal, de repente, para um museu, aliás, eu ia entrar nesse assunto agora, para conhecer algo diferente, né, que não são caros na Itália, mas a gente deixa de visitar o que a gente gostaria. Eu tenho um amigo esses dias que a gente estava conversando, ele estava falando do Palácio Ducale, Venécia. E aí ele disse, poxa, mas é 25 euros para entrar. Poxa, mas o lugar é incrível, você vai estar em Veneza. Mas ele vai gastar isso, com certeza, né? De outra forma que não vai agregar. Ele vai voltar arrependido de não ter conhecido. Então, a gente gasta errado, deixa de conhecer coisas legais. Ou então você pode entrar no museu de graça, né? Que é melhor do que você pagar os 25 euros. Melhor ainda. Com certeza. E como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Todo primeiro domingo do mês, na Itália, por exemplo, todos os museus são gratuitos. Na Itália toda?
Sim, da mesma forma que assim na França. Na França eu não sei qual é o domingo, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas na Itália, o primeiro domingo do mês, você tem entrada franca para entrar no museu. Então, por exemplo, se você vai visitar ali o Coliseu e o Fórum Romano, que você gastaria aí, sei lá, hoje eu não sei quanto custa, né, mas bota aí 30, 35, 40 euros. Imagina se você tivesse 3, 4 pessoas. Sairia aí quase 120 euros, mais ou menos. Entendeu? Só que no primeiro domingo de cada mês esse passeio é gratuito. Eu morei... Quantos anos eu morei lá? 10, você nasceu lá, amor? Quantas vezes você foi visitar gratuitamente? Nunca. E a gente nem imagina. Eu não morava lá, eu não sabia. Eu fiz muito isso em Israel. Israel, normalmente, a nossa programação se dá numa época onde o museu ele é gratuito. Entendeu? Quando a gente vai para lá. Então, a gente consegue frequentar o museu. O Museu de Israel, por exemplo, é um dos maiores museus da região. É onde tem mais antiguidade, etc. e tal. Você consegue entrar totalmente gratuito. E a sua viagem já está programada considerando esse primeiro domingo em alguns museus específicos? Você já contou com isso para algumas visitas? Ou ainda não? Na verdade, eu vou pegar o primeiro domingo em Firenze. Em Firenze, eu vou visitar a região de Firenze de forma gratuita, se tudo der certo. Aí sim. Lê, não esquece que a gente com certeza vai querer, né, amor? Muita foto, muito vídeo. Vou te mandar foto comendo aquele intestino de boi que eu te disse. Injusto. Esse Leandro, gente, ele já manda pra gente no grupo do suporte, do nosso curso, um monte de coisa gostosa que ele tá comendo, cozinhando. Somente quando fica aqui. Imagina quando ele viaja. Imagina quando ele viaja. E aquele lanche que ele comeu esses dias, eu tô com vontade de agora. Carne, praticamente. Não, eu vou pra Aracruz, vou comer esse lanche, que é dessa altura o lanche. Meu Deus, que lanche gostoso é esse. E ele falou que tirou um pedaço de pau porque era para não comer muito carboidrato. Na refeição dele completa, proteína. Proteína, salada e pouco carboidrato. Aí ele tirou um pão. Olê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, que eu fiquei curiosa, eu até anotei aqui, que foi em relação a sempre um aluguel que você também havia comentado, aluguel de veículo, que você não, mesmo que você faça a locação, você vai ficar 10 dias, mas você geralmente não utiliza para os grandes centros dos carros, né? Para entrar nos grandes centros e tal. Não é vantajoso, né? Utilizar o carro dentro dos grandes centros. Não é vantajoso por quê? Porque nos grandes centros, primeiro, tem a questão da mobilidade, que o transporte público é muito bom, normalmente. Entendeu? Tem a questão de onde você vai deixar o carro, que normalmente você vai ter que deixar ali de 10 a 30 euros, dependendo do local de estacionamento que você vai deixar o carro. Tem a questão das regras peculiares de cada cidade. Tem lugar que você tem que pagar uma taxa de turismo, por exemplo, para você entrar com o carro. Tem outros lugares que não. E também você perde muito tempo procurando estacionamento. Porque os grandes centros são lotados. Então, assim, é muito mais rápido você simplesmente pegar de carro e de transporte público. Se você deixa o carro no aeroporto, por exemplo, ou em algum outro local, e você dentro da cidade, você faz todo o seu deslocamento com o transporte público. Essa viagem que eu vou fazer para a Itália, por exemplo, eu vou alugar o carro inicialmente, vou fazer a parte norte da Itália todinha, entendeu? E não vou entrar em Roma com o carro. Eu já deixo no próprio aeroporto, então deixo numa loja próxima lá de Roma e só uso transporte público, entendeu? Na questão do transporte público também é interessante você ver as disponibilidades dos cartões semanais ou diários. Eu vou ficar 3 dias em Roma. Então eu vou comprar um cartão que me dá direito a 3 dias para você andar em todos os transportes. Sai muito, muito mais barato. E você compra direto aqui do Brasil já com o aplicativo? Pelo aplicativo, você chega lá com tudo prontinho? Leo, geralmente são coisas que você compra em loco. Depende muito. Por exemplo, se eu estiver na primeira semana do domingo, eu não compro as passagens, os ingressos para os hotéis, as atrações que eu quero ir. Mas nem sempre a gente pega o primeiro domingo, entendeu? Então, quando eu não pego esse tipo de situação, eu já compro com uma antecedência considerável os ingressos das atrações que eu quero frequentar. Porque senão você perde muito tempo em fila.
Entendeu? Por exemplo, lá em Florença, estava dando uma pesquisada esses dias, as pessoas estavam perdendo aí quase 3 horas só para comprar ingresso para entrar no Castelo do Vecchio. Entendeu? Então, assim, é um tempo considerável. Então, o ideal é você sair daqui com todas as atrações que você quer ir, com os ingressos já adquiridos. E tem vários sites confiáveis que você consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Compensa mesmo comprar ali em loco. O pessoal comentou, o Gabi, mas o Gabi vai para a Itália, vai viajar para a Itália. Adoro refeições rápidas durante o dia, que aí durante a noite ele escolhe um restaurante, ele escolhe lugares, né, um lugar mais típico. Então ele vai fazer um tour. Ele também é nosso aluno, Gabi, ele vai para a França e vai para a Inglaterra e para a Itália. Gui, né? O Gabi e o Gui. E França é um dos meus lugares preferidos. Eu gosto muito de lá também. Ai, que bacana. Mas vou te dar uma dica aqui, hein, Gabi. Quando você estiver na França, primeiro, não coma na Champs-Élysées, que é muito mais caro, entendeu? E existem vários mercadinhos espalhados em todas as cidades do Carrefour. E lá você consegue comprar pratos prontos e sanduíches maravilhosos por 2, 3 euros para fazer uma refeição. Na França? Na França. Geralmente você fica em Paris quando você dá um pulinho, né, nesses stopovers, que você já foi 4 vezes. Você fica em Paris mesmo? É a sua destinação preferida? Não, Paris é maravilhoso. Hoje eu tenho 3 lugares que são meus lugares preferidos no mundo, né? Para você dar uma paradinha assim. Para Portugal, eu morei lá, eu fiz mestrado em Portugal. Então, assim, é uma cidade que eu tenho muito carinho. Amsterdã, por conta da KLM, que normalmente a KLM faz a parada lá. Então, é um local também muito bom de se visitar. Além de ser o do centro, ser muito próximo do aeroporto. Então, você dá para fazer um bate-volta ali, comer alguma coisa. E Paris, por ser Paris, entendeu? Paris é um local legal, um lugar legal, um lugar agradável. Você não leva muito tempo para você chegar lá na região central. Sai ali do Charles de Gaulle, pega um trem que pega no próprio aeroporto mesmo, vai para Gare do Nord, Gare do Nord você vai para os outros lugares. Bacana. Lê, a Miriam, ela também disse que ela adora apreciar comida e também adora lugares, né, litorâneos e lugares que, né, a gente come bem e economiza. E o Gabi te agradeceu. Ele falou, poxa, que legal, muito obrigado pela dica. Ele falou que ele está cheio, assim, precisando de muitas dicas para eles fazerem uma viagem assim incrível, economizando bastante, amor. Vocês sabem qual é o melhor lugar para nós comermos em viagens internacionais? Não é onde o turista come. É onde o nativo come. Principalmente na Itália, que eles têm um paladar exigente, o que você faz? Você entra, coloca um VPN no seu celular e em italiano você pesquisa onde comer em Roma, onde comer em Firenze, onde comer em Veneza. Aí você vai descobrir aonde o verdadeiro nativo vai comer. Entendeu? Que é muito mais barato e tão saboroso quanto. É verdade. Até porque o italiano sabe os valores da comida fora, né? Então, é isso aí. Que muitas mães falam, não, eu vou fazer em casa que eu vou fazer melhor. A minha, principalmente. Mas, a minha sogra, é verdade. Pra gente que gosta de sair fora para comer, claro, a gente não sai para comer uma coisa típica. A gente já vai comendo uma coisa um pouquinho mais diferente. Por exemplo, carne de javali que a gente come, coisa diferente, não, que não se acha em todo lugar. Ok? Ou feita de maneira diferente. Mas a minha sogra, ela é do tipo, minha sogra é uma cozinheira de mão cheia, né? Ela, sem comentários, só de pensar eu fico com fome. Foi ela que fez esse pãozinho aí pra você? Aqui, olha que delícia! Olha que trabalho bem feito dessa minha sogra. Super magro. E o Márcio falou isso, e é verdade, que ela fala assim, ó, quando a gente diz, nossa, eu vou em tal lugar comer tal coisa. Aí ela fala assim, nossa, mas eu faço muito melhor aqui para vocês. E, Lê, realmente, nossa, ela faz. Então, na verdade, a gente às vezes não queria gastar, e a gente ia lá, nossa, Paula, a gente viu tal coisa em tal lugar, parece bom. Imagina! O meu é muito melhor. Uau, mas conseguimos mais uma vez. Uma janta. Mais um jantar. É como o meme que está passando agora, né? Que a família está sentada na mesa às 11 da manhã, esperando a ligação da sogra para ligar para ir almoçar. Mesma coisa. Na verdade, minha sogra é incrível nesse sentido. E,
olha aqui o Gabi aproveitando. A Sandra adorou as dicas, ela disse que ela amou suas dicas, e o Gabi está dizendo se você tem alguma dica para Londres, que ele está anotando tudo. Para Londres, não. Eu não tive a oportunidade de ir para Londres ainda. Na verdade, não foi nem oportunidade de interesse. Não tive interesse de ir para Londres, mas agora que minha irmã está morando na Irlanda, eu vou acabar dando um pulo lá. Olha, agora se eu Gabi, posso então trocar agora vai ser você que vai nos dar algumas dicas quando você voltar de Londres. Mas se eu posso dar uma opinião nossa de Londres, será porque a gente fez um intercâmbio de 1 mês e meio lá em 2 meses. Em Bristol, né? Sim, perto de uma Bristol. Cidade, em Swindon. Eu fui lá por 3 semanas. Aí tínhamos a oportunidade de ter um amigo lá que nós fez de Cicerone, não, de guia em Londres. Será porque o dia foi bonito, um dia de sol? Eu disse, quando vai em Londres, não espera, né? Aquele dia ensolarado, né? E ficou maravilhoso. É o Big Ben, o Buckingham Palace. Sinceramente, nos surpreendeu. Gostamos. A gente... E verdade que o Márcio disse, tá? Menos com a comida, mas... Eu fiquei lá quase 2 meses e chovia quase todos os dias. Eu falei, não é possível. Aí quando o Márcio chegou, que nós fomos para Londres, eu falei, vamos pegar chuva. E muito pelo contrário, a gente pegou um dia super ensolarado. Então a gente teve realmente uma surpresa mesmo. Surpreendeu Londres. Mas eu vou dar uma dica extra para o Gabi, então, já que o Gabi vai para Paris, e Paris eu conheço bem. Se ele não tem um local ainda para ficar, se ele não resolveu a questão do hotel, tem um bairro lá que é mais boêmio, que é muito barato a comida, é um local muito interessante, fica perto de Montmartre, e assim, é um cenário de filme no local, que é Pigalle. Pigalle, eu acho, para mim, um dos melhores lugares para mim ficar lá em Paris, quando eu estou em Paris, entendeu? Comida farta, comida boa. É onde a gente estava. É perto de onde a gente estava, Pigalle. O Leilá é gostoso tanto para você se alojar, né, para você se hospedar, sim, quanto para comer, quanto ali o entorno ali é muito gostoso, é muito tranquilo. Fica próximo a tudo. Você fica ali, você está ali a 10 minutos ali do Louvre, da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo Carrossel, Obelisco, você está muito próximo de tudo. Maravilhoso. Nossa, incrível, incrível. Você foi para o Louvre várias vezes quando você esteve em Paris? 3 vezes já. 3 vezes. Só que eu acho que eu não conheço 20% do Louvre, que é imenso o lugar. É imenso. A gente ficou... Acho que eu fiquei umas 8 horas dentro do Louvre. Eu acho que a gente conheceu um pouquinho mais. Imagina, a gente conheceu pouco, porque ele é gigante. E quando eu vou, eu fico o dia inteiro no Louvre. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda assim não conheci tudo. Não. Eu fui tirar minha foto, a minha selfie com a Mona Lisa, que senão eu não fui no Louvre, né? Não tinha como não. Não, e depois que tirou a selfie, pareceu 2 Mona Lisa. A gente não entende por quê. Engraçadinho. Esse é um galante. É um galante esse menino. Ele tá que tá hoje. É o meu pãozinho aqui. Olê, eu ia te perguntar, eu até tinha anotado aqui. Seguro de viagem. Você gasta muito com seguro de viagem? Você compra seguro de viagem porque alguns lugares é obrigatórios, né? Ou você tem algumas vantagens também? A maioria dos lugares eles são obrigatórios, né? Só que, por exemplo, hoje o cartão de crédito que eu utilizo, ele me dá o seguro viagem de forma gratuita. E não só para mim. Para vocês terem uma ideia, se algum colega de vocês ou algum conhecido comprar com o cartão dele as viagens, automaticamente vocês também têm o seguro de viagem, entendeu? Dependendo do tempo que vocês vão ficar no país, vocês têm aí uma redução aí de 500, 600 reais por cabeça. Só nisso, entendeu? Então, hoje você não faz, mas você não faz a compra, já está no seu cartão. Já está no meu cartão. Eu só comunico o cartão que eu vou viajar de tal data a tal data. O meu cartão, por exemplo, ele me dá 700 mil reais para mim pegar e, se por acaso tiver alguma emergência lá, eles descobrem até esse valor, que são 180 mil dólares, eu acho, alguma coisa assim. 700 mil reais, puxa, que bacana. O pessoal, né, sempre está gastando muitas vezes com seguro viagem, porque de fato é obrigatório, né? Hoje é obrigatório. Sim, é obrigatório. Você gasta aí tranquilamente 300 a 400 reais por cabeça, que já é uma economia que você faz, porque já são 80 euros, né, praticamente. Exato. Você pode gastar com outras coisas. Com certeza. E tem coisa, né, para gastar. Eu queria perguntar, né, quando você vai, você sabe onde comer, porém, você passou uma coisa que você sabe também, você trouxe também
Vestidos. Então você pesquisa também roupa, vestido. Vestido é italiano, scusate. vestido, roupas. Também roupa. Você pesquisa isso também, tipo outlets, essas coisas aqui? Depende de país para país. Entendeu? Por exemplo, aí na Europa, que eu lembre agora, onde dá para comprar roupa no preço muito bom. Nas lojas comuns, né? H&M, Zara, que é comum, que está em todo canto. Mas em outlet que tem aí, que eu lembre, tem um que fica em Portugal, que tem um preço muito, muito bom. E também o pessoal gosta muito de comprar em Andorra, que em Andorra também tem um preço excepcional. Outros lugares eu confesso que eu não conheço, entendeu? Na França não, porque o Gui que vai com o Gabi adora outlet. Na França tem alguma coisa? Não, eu não conheço. Eu não costumo comprar roupa na França, pela verdade. Olha lá, só para bater perna mesmo comigo. Porque eu compro na França, tem um lugar chamado City Pharma, ou Pharma City, que eu não me recordo agora, que minha mulher gosta de comprar as bugigangas dela lá, entendeu? Aí compra creme, produto de unha, que é muito mais barato. Deixa a Michelle ouvir esse bugiganga. Eu vou falar uma coisa para você. Eu talvez volte a dar uma dica de um outlet perto de onde você vai, no Vêneto, que é uma região que eu conheço particularmente bem, que é, se não erro, é Fossalta di Piave ou Portogruaro. Lá perto, e lá tem as grandes marcas, realmente. Que a Michelle vai adorar gastar com as bugigangas. Exatamente. Perto de Veneza. Também. Vai lá, pão duro. Olha, milagre. Isso não é milagre mesmo, porque eu não sou nem um pouco. A mulher é muito econômica. Eu gasto muito mais que ela. Olê, a Sandra está dizendo que ela está amando, são as super dicas, ela só está com a internet ruim, está falhando um pouquinho. Aí o Gabriel Henrique, ele disse que se tiver um problema de saúde, né, na viagem, o que ele faz? Então, de fato, hoje, a gente estava falando até do seguro mesmo, né, que é obrigatório, e esse seguro, ele geralmente protege, ele arca com todo e qualquer problema de saúde? Automaticamente, o que normalmente acontece? Não só de saúde, mas também questões legais. Eu dirigi em alta velocidade, eu fui parado, vou ter que pagar uma fiança na corte, por exemplo. Se eu tiver desprovido de recursos financeiros, o próprio seguro ele arca isso no momento anterior, entendeu? No primeiro momento. Você tem assistência odontológica completa, você tem assistência médica hospitalar completa, entendeu? Porque o seguro ele serve exatamente para isso, para pegar e evitar que você tenha um dispêndio maior numa viagem que não estava programado. Então, você vai entrar no primeiro contato com o médico do plano, né, do seguro, aí você vai ter uma entrevista online, etc e tal, normalmente, e se for uma situação de urgência, você pode ir direto para o hospital e acionar o seguro posteriormente. Que bacana. Então, Gabriel, olha, protege, né? Você fica protegido de qualquer problema de saúde durante a viagem, com a obrigatoriedade do seguro, que hoje, de fato, você precisa adquirir. O Gabi, ele perguntou de novo, ele falou que ele vai explorar essa live, se você leva dinheiro em espécie ou leva os cartões pré-pagos, tipo Wise. Então, a gente comentou isso, Gabi, lá no comecinho, que você disse, né, Lê, do Wise, que é uma ótima alternativa, mas que você opta e prefere a espécie, né, levar dinheiro em espécie. Eu tenho essa facilidade aqui na minha região, porque é uma região portuária. Então, eu consigo adquirir dinheiro em espécie num valor mais abaixo, muitas vezes, entendeu? Mas, por exemplo, como eu falei, nessa última viagem que eu fiz agora, 2 semanas atrás, que eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos, 12 dias, não sei. Como foi uma viagem muito rápida, em cima da hora, eu optei pelo Wise. Entendeu? Eu tenho, Gabi, a Sandra Martins disse que Milão tem vários outlets e são ótimos para roupas, então aproveite Milão. E o Gabi disse que City Pharma já está no roteiro dele, né? Nossa, olha que bacana. Eu acho que hoje é fundamental, né? Como a gente já começou falando disso, de pensar de maneira estratégica para a gente aproveitar o máximo das viagens. Eu e o Márcio, eu tinha muita vontade de conhecer a França, quero voltar. Fomos para Paris, mas foi uma viagem que a gente acabou fazendo também um pouquinho corrido. A gente foi para a Itália, passar o final de ano com a família do Márcio, e a gente deu um pulinho no Réveillon na França. E foi incrível, mas a gente hoje analisando, a gente sabe que a gente podia ter aproveitado muito mais, poderia ter economizado muito mais,
E com certeza ter conhecido mais lugares, porque a gente acabou fazendo mais na correria, né, Márcio? No tempo que. Não, fizemos uma pequena programação, mas em loco já. Então já talvez perdemos alguma coisa. Pagamos a mais. Então, esse pensar de forma estratégica e com antecedência faz com que as viagens sejam muito mais, não só mais econômicas, mas muito mais proveitosas, né? E lembrar de uma coisa sempre: tempo em viagem é dinheiro. Quanto custa uma semana para você ficar na Itália, por exemplo? Você vai gastar aí 7 mil reais uma semana? Então, o seu dia custa R$1.000, digamos assim, entendeu? Então, o quanto antes você se programar, o quanto antes você verificar nos aplicativos, a localidade do hotel que você vai escolher, se é próxima aos principais pontos turísticos que você quer conhecer, tudo isso vai te fazer economizar dinheiro. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para conhecer outros lugares. Entendeu? Uma pessoa sem programação, ela vai conhecer determinados lugares em 10 dias. Uma pessoa com programação consegue conhecer todos os lugares que a pessoa anterior conseguiu conhecer em 6 dias. Então, ela vai ter 4 dias a mais para conhecer lugares novos. Poxa, que bacana. É questão realmente de estratégia para que seja tudo mais proveitoso e econômico, sem dúvida. Lê, tem algumas outras perguntinhas aqui que o Thiago, nosso moderador aqui da live, mandou para a gente, do Alex. Eu posso usar meu cartão de débito ou crédito no exterior? Hoje todas as bandeiras estão ativas? Sim, pode, mas você tem que habilitar no seu banco antes de você fazer a viagem. Independente, tem que ter essa habilitação antes de você viajar, então. Tem que ser habilitação. E tem que ser um cartão internacional. Não é automático, então, de qualquer forma, fazer Não. Tem que solicitar. Alex, então, precisa solicitar. O Pedro, ele perguntou quanto tempo antes ele consegue comprar as passagens baratas. Geralmente, quanto tempo antes da viagem você utiliza para estar fazendo a compra das passagens? Depende da viagem. Se for viagem programada, normalmente 9 meses antes. Entendeu? Se for uma viagem de ocasião, de oportunidade, eu compro quando tiver. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu até falei com o Márcio, teve uma viagem esses dias para Cancún, saindo de São Paulo, por R$600, 660, ida e volta. Para Cancún ainda, né? Para Cancún, 660 ida e volta. Então, assim, são viagens de oportunidade. Aí você pega e compra e vai, entra no avião, entendeu? Já teve viagens, para vocês terem uma ideia, de São Paulo para Amsterdã, por R$800 e poucos reais. Essa viagem que eu comprei para ir para Israel ano passado, eu paguei R$917. Ida e volta, saindo de São Paulo, passando por Nova York e voltando por Miami. Não erro, agora tem no aplicativo, vou relembrar, e depois a gente vai colocar também na descrição da nossa live no YouTube, que é Passagem Imperdíveis. Tem viagem para a Itália agora para R$954. Só que eu queria perguntar uma coisa, isso são básicas. Depois, se a gente quisesse adicionar uma mala, por exemplo, tem uma taxinha a mais? Ou o que está incluído nesse valor? Nesse valor está incluído apenas a mala de mão. A gente tem um alerta em relação a alguns aplicativos, né, hoje em dia, porque, por exemplo, teve alguns aplicativos que eles tiveram problemas em relação à emissão das passagens. Então, assim, qualquer viagem hoje, viagem que a gente chama de viagem flexível, não é aconselhável mais comprar. É você pegar e aproveitar a oportunidade nesses próprios sites de emissão de passagem na hora, entendeu? Comprar para emitir. Porque a viagem flexível hoje em dia está meio complicado. O Anderson, ele perguntou, a 123 milhas, Max Milhas, essas empresas que têm muitas passagens baratas, pode confiar? São confiáveis? Eu já viajei várias vezes por essas empresas, entendeu? Mas o que eu estou falando para vocês, tem que ser, você pode comprar passagem com emissão imediata. Não comprem hoje passagem com essa questão de flexível. Voo flexível. Não, se a emissão for imediata, pode comprar, sem problema. Se não for, eu aconselho não fazer isso. Então. Porque tem problema de overbooking, né? Chegar lá e não tiver posto. Não apenas de overbooking, entendeu? Está tendo uma crise, né, no mercado agora por conta da questão das milhagens, de pessoas que não estão usando isso de forma apropriada, né, das empresas. Então, algumas empresas, por exemplo, não estão nem emitindo mais as passagens. Elas compram e na hora de emitir a passagem fala que não conseguiu a tarifa promocional, etc. e tal. Entendeu? Porque, assim, você consegue adquirir passagens num preço muito bom que não seja apenas flexível.
entende? Por exemplo, recentemente teve passagens para a Itália há alguns meses atrás, por R$ 1.700 e de volta. E não era um voo flexível, era para você ir direto. Entendeu? Para você pegar e fazer a emissão direto. A gente tem que se atentar a isso. Hoje é extremamente importante isso, a gente se atentar a essa questão. Sempre que for comprar alguma coisa, dá uma olhadinha no Reclame Aqui, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada na empresa, ver se a empresa está honrando os compromissos. Mas voos flexíveis hoje é furada. Não está no tempo de mercado para isso, não. E a programação também tem na compra, né? Cioè, eu vou comprar, mas para comprar agora. Então, naquele momento, tem que ter disponibilidade para comprar naquele momento. Então, tem que ter uma programação também. Você aproveita a passagem, mas com dinheiro no bolso, vamos falar assim, né? Ou com disponibilidade já. Sim. Desculpa, aqui o Ivan, ele disse, caramba, €1, informação vale euro. Então, ele disse, poxa, mas como é que será que essas empresas lucram? Na verdade, elas precisam que o carro retorne, né? Você havia comentado isso com a gente. Por isso que elas não fazem essa cobrança, né, da locação. Na verdade, a empresa está lucrando com você, porque ela não vai pagar o guincho para devolver o carro para Veneza, por exemplo. Você vai pegar o cara alugou o carro em Roma e foi para Veneza. Só que de Veneza, ele pegou um trem e foi para outro canto. Esse carro, ele precisa retornar para Roma. Então, para a empresa não pagar um transporte para ir lá buscar o carro, é mais fácil oferecer a você por R$1 para você devolver o carro para eles. Então, ele que lucra com você, né, na verdade. É isso aí. Nem que tivesse que pagar uma pessoa, nem que fosse um guincho. Faz o favor, você vai até lá, o seu trabalho aí, lá e busca o carro e volta. Só isso. Ô, Leo, Carlos Eduardo, ele perguntou se o site de milhas, que a gente comentou aqui, para comprar essas milhas antecipadas, para a gente acumular, o Esfera e Livelo, né? Que a gente havia comentado. Esfera e Livelo, são os que eu mais uso. Mas os são extremamente confiáveis. Sim, extremamente confiáveis. Mesmo porque ali, a pontuação que você consegue, tanto na Esfera quanto no Livelo, quando tiver promoções das instituições aéreas lá, das companhias aéreas, normalmente elas colocam um plus ainda. Recentemente eu tive que fazer a transferência de pontos da Esfera para a Latam, por exemplo, e lá tinha um adicional de 30% a mais de bônus. Então eu transferi 100 mil pontos e no final eu ganhei 130 mil pontos. Entende? Mas existem casos, e é esse aí que a gente tem que aguardar, que você transfere 100 mil pontos e tem 100% de bônus. Aí você, quando vai transferir, consegue 200 mil pontos. Legal, gente. Poxa, vale muito a pena. Não, bacana, vou confirmar, Carlos. São esses mesmos, site de milhas, Esfera e Livelo, que você perguntou. E a Silvia, ela pergunta se essas dicas servem para alta temporada. Né, as dicas que a gente tem comentado. Depende, Leo, o que você acha? A alta temporada é uma viagem interessante, é uma viagem agradável, só que ela está muito lotada. Então você perde muito tempo na alta temporada, os hotéis são mais caros, as refeições são no mínimo 20% mais caras. Assim, você consegue economizar. Consegue economizar como? Fazendo suas refeições dentro do hotel, por exemplo. Mas, de forma geral, são mais caros. Tudo é mais caro na alta temporada, né? Você vai ter um adicional aí de, no mínimo, 20% a 30% da sua viagem, se você for em alta temporada. Se for na baixa temporada, né? Agora, não sei nos outros países do mundo, mas até na Itália, na alta temporada aumenta até o custo da gasolina, né? Do combustível. Depende. Então, ele aumenta quase de propósito, mas... O Gabi, ele está pedindo sua opinião aqui, ele disse, tenho 9 dias em Roma, compensa ir em alguma cidade ao redor ou 9 dias mal dá para Roma, né? Porque Roma é tão grande, é tão cheia de história, o que você acha? Se você conseguir visitar, você não vai conseguir visitar todas as igrejas de Roma, né? Que igrejas são mais de 100 e poucas igrejas que tem só em Roma, mas você consegue visitar os principais lugares, entendeu? E, de repente, dar até uma volta ali no sul, ou então subir um pouquinho lá para o norte, pegando um trem noturno, ou então um voo low cost. Mas, por exemplo, a minha programação para Roma são 5 dias. Entendeu? Para mim, 5 dias é mais que o suficiente para você conhecer os principais pontos. Se você quiser conhecer tudo, 2 meses é pouco. Mas os principais pontos, em 5 dias, acho que você consegue visitar. E aí, no caso, ele consegue, então, aproveitar, visto que ele tem 9 dias ali,
de pegar, né, o trem, de repente, conhecer cidades próximas, vizinhas, que também são muito ricas, né, em cultura e tudo mais. Então, é Se ele possível. ficar 9 dias em Roma, ele pode até se candidatar a síndico lá. Se candidatar a prefeito, cara. Muito dela. Não, mas para Gabi, uma diquinha, lá tem a Costa Amalfitana, que é lá no a sul de Roma, que é muito bonita. Tem Positano, Sim. que é lá perto, que é muito bonito. Nápoles também, que é muito bonito. Então, ou um pouquinho para dentro de Roma, tem lugares também muito bonitos, sem sair de Roma ou ir muito para o sul, no caso. Lê, tem só mais umas perguntinhas. A Ana, ela tá dizendo, né, poxa, mas eu vou conseguir conhecer os principais pontos turísticos, né, indo numa viagem que a gente está na parte, né, da economia. É claro que se ela se organizar e se programar, com certeza ela não vai perder nenhum ponto turístico, né? Depende muito, de fato, do tipo de programação feita. Dependendo do prazo que você tem em cada cidade, você não consegue só visitar como revisitar, entendeu? Assim, o que acontece? As pessoas acham que quando você vai tirar férias ou vai viajar no país, você vai acordar 10 da manhã e vai dormir 11 da noite. Na verdade, não. Você tem que chegar nos pontos turísticos quando ninguém está lá. Então, se você é o primeiro a chegar no ponto turístico, você vai conseguir fazer esse ponto turístico aí em 1, 2 horas e você vai ter oportunidade de visitar outros lugares. Entendeu? Então, assim, quem cedo madruga, quem acorda cedo bebe água limpa, né? Como dizem, né? Então, assim, quando você vai viajar, você tem que ter a ideia seguinte: eu estou numa nova cultura, eu tenho muitos lugares para visitar e eu não vim aqui para dormir. Se você for para dormir, fique em casa, entendeu? A ideia é essa. Então, assim, se acordar cedo e fazer tudo o que tem para fazer, você não apenas consegue visitar todos os lugares que você programar, mas você vai ter um espaço de tempo ainda, que eu sempre deixo na minha agenda, livre, para você revisitar ou ir em alguns lugares que você gostou. Ah, legal. Então você ainda consegue ler com essa programação, revisitar o lugar? Poxa, você foi, esse lugar é muito legal, eu vou voltar, dá tempo. Sim. Entendeu? Tranquilamente. É porque o que você tem que ver é o seguinte: quando você faz uma viagem de forma estratégica, você vai assim, eu vou visitar o museu tal, tal, tal e tal. Um vai abrir 9 horas da manhã, o outro vai abrir 11 horas da manhã. Então, quando você for botar isso tudo no mapa, você vai ter que fazer um trajeto que você não vai ter que ficar indo do norte para o sul, do leste para o oeste. Você vai para o norte, do norte você vai pegar o ponto mais próximo, que vai pegar o ponto mais próximo, que vai pegar o ponto mais próximo. Dessa forma, você consegue visitar absolutamente tudo, cumprir toda a sua grade do dia e ainda sobra tempo. Sempre sobra tempo. Por exemplo, eu gosto muito de Israel. Gosto muito mesmo de Israel. Sempre que dá, eu volto lá. Entendeu? Mas eu sempre revisito os lugares que eu mais gosto. Por exemplo, o Monte do Templo, o Cótel, o Muro das Lamentações, o Jardim do Getsemane e por aí vai. Entendeu? Eu coloco que eu tenho que ir nesses lugares 3, 4, 5 vezes? Não, mas eu tenho tempo sobrando. Eu sempre consigo tempo sobrando nas viagens. Uma coisa a minha nunca dá tempo, não, Lê. Agora vai dar. Agora a minha vida mudou, a nossa mudou, né, Márcia? Agora a gente vai ter tempo de revisitar lugares que a gente adorou e não conseguiu voltar. Uma coisa que, essa vez, a dica não foi de você, mas do mesmo Gabi que está perguntando, ele mostrou pra gente uma planilha bem organizada, né? Com todas as datas, tá? Você se organiza nesse sentido, tem uma planilha eletrônica que você monta, você faz é verdade, um roteiro. Que fica fácil para a pessoa. Sim, roteiro. E é uma planilha de um aplicativo que você usa ou uma planilha que você criou e desenvolveu? Normalmente eu coloco os pontos no Google Maps, porque ali eu consigo botar o trajeto que eu vou fazer. Porque, tipo assim, não tem como, eu tô aqui no sul. Aí no sul eu tenho 3, 4 atrações. Aí eu saio do sul, vou lá no norte, de uma atração, para depois voltar para o sul. Então você perde muito tempo. Então, quando você coloca no mapa, você sabe exatamente o que você tem ali no entorno. Você vai visitar tudo que tem aqui nesse entorno. Não precisa voltar para cá, gastar tempo voltando para cá. Aí depois você vai visitar tudo no norte, tudo no centro-oeste, tudo no noroeste, por aí vai. Então você coloca tudo no Google e dali você vai se organizando com a distância, com o tempo, a partir daí. Sim, eu corto por regiões, né? Eu vou fazer região inferior esquerdo hoje. Eu pego e faço toda a atração que tem por ali. Eu vou pro norte hoje. Eu faço toda a atração que tem no norte. Porque senão você fica muito tempo andando para um lado para o outro, entendeu? Perde muito tempo de viagem. Que bacana. Lê, eu tenho uma última pergunta aqui do Jean.
Se é melhor a casa alugada, né? Os Airbnb, casa, ou albergues. Geralmente você já se hospedou, você notou diferença? Ou como é que você escolhe? Né? Quais são as suas, seus parâmetros para escolha nesse caso? Depende do número de pessoas que vai viajar com você. Você está sozinho ou está com a sua esposa, não tem problema você ficar no hostel ou no albergue, entendeu? Mas depende muito do número de pessoas. Você vai com 2 casais, aí vale a pena um Airbnb. Entendeu? Você vai só você, sua esposa e sua filha. Às vezes você não vai deixar a sua filha num hostel ou então num albergue, porque normalmente tem um banheiro compartilhado, nem todo quarto tem um banheiro privativo. E eu não quero expor a minha família a isso, entende? Porque quando você vai numa região dessa, num albergue, você vai ter gente do mundo inteiro. E você vai encontrar com gente de todo tipo de cultura. E acontece algumas coisas caricatas, por exemplo. Uma vez eu fiquei num albergue que a mulher se enxugou, botou a toalha na cintura como se fosse um homem e saiu com a parte de cima despida. Exposta. Entendeu? Então, assim, a questão do albergue, do hostel, é porque você tem acesso a muitas culturas diferentes. E você tem que entender e respeitar isso. Lá você não vai ter muita privacidade, entendeu? É mais barato? É muito mais barato. Só que eu não acho tão seguro. Principalmente se você for fazer uma viagem mais longa. Eu vou ficar uma noite só em determinada cidade e, né, depois eu vou levantar e vou embora. Então, se suas malas não vão ficar lá durante o dia, não tem problema você ficar no hostel, então no albergue. Mas se suas malas irão ficar lá durante o dia, eu não aconselho. Não é seguro, né? É. Entre hotel e Airbnb hoje, que Airbnb é muito difuso, pessoal, né, loca assim para o mundo todo. Também tem muita diferença de valores, na sua opinião? Não, às vezes é até mais barato só. Entendeu? Porque você consegue escolher o Airbnb de acordo com a localidade que você vai ficar. Entendeu? Então, assim, você consegue escolher um Airbnb que vai ficar na frente do metrô, vai ficar na frente do ponto de ônibus. Os hotéis, normalmente os hotéis que têm um preço mais acessível, são hotéis mais antigos, entende? Então, assim, se você for ficar num local e escolher um Airbnb, por exemplo, se estiver com mais de 2 ou 3 pessoas, se estiver com a família, vale a pena porque lá você vai ter acesso a tudo. Vai ter cozinha, que muitos hotéis não têm. Entre escolher um hotel que não tenha cozinha e um Airbnb, que às vezes é 20% mais caro, mas com cozinha, eu prefiro Airbnb, porque eu consigo fazer 2 refeições lá. Compensa, né? É verdade. Porque dessa forma, Lê, você faz algumas refeições, então o que você gasta mais no Airbnb, você economiza na parte da alimentação e a economia é muito maior, né? Então acaba sendo mais interessante. Sim. Pessoal, o Thiago, né, ele vai deixar todos os links na descrição aqui da nossa live. Então, como a gente citou vários, para tudo, para passagens, para locação, né, do carro, o pessoal achou bacana, para câmbio, né, o Wise e outros, os cartões e tudo mais. Então, o Thiago vai deixar ali na descrição do vídeo. Claro que, né, para quem acompanhou a gente, para quem seguiu a nossa live, não se inscreveu no nosso canal, então se inscrevam no nosso canal. Que sejam alunos ou não, ou amigos. Exato, amigos, os que entraram aí, que foram convidados. A Sandra Martins disse que ama Airbnb na Europa. Adora. Obrigada, Sandra. E, pessoal, se inscrevam no nosso canal e nas nossas redes sociais, italiano, bilíngue com Maia, YouTube, Instagram, TikTok e o Face. Pessoal, as perguntinhas aqui para mim acabaram, né? Eu gostaria muito de agradecer quem interagiu aqui com a gente, com perguntinhas, comentários. A gente, novamente, né, se desculpa ali pelo imprevisto inicial do áudio, mas a gente conseguiu se ajeitar e se entender. Era para mostrar que é tudo ao vivo, né, gente? Tudo ao vivo, então... Não estava gravado. E agradecer, né, de coração, o nosso aluno e amigo Leandro, Lê, que compartilhou com a gente essas dicas valiosas, preciosas, que, repito, né, vamos deixar ali os links na descrição, então aproveitem. E, né, novamente, agradecê-los por estar aqui com a gente. Lê, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar sempre com vocês, entendeu? São pessoas extremamente agradáveis, são amigos, pessoas que me ensinam muito no dia a dia, tenho aprendido muito com vocês, não apenas o italiano em si, mas de cultura geral, de parceria, de companheirismo.
Então, assim, estou à disposição. Se eles tiverem mais alguma dúvida, que porventura não foi sanada, quiser algum link de voos low cost, ou então aonde eu alugo os hotéis, aonde eu compro e verifico os passeios, manda para vocês que eu pego e mando o link para eles também. Mando o link para vocês, vocês mandam para eles. Com certeza, pessoal, Obrigado. aproveitem, porque as dicas do Lê valem ouro. E a gente também, Lê, aproveito aqui para dizer que a gente aprende diariamente com você nas aulas, a gente mais aprende do que ensina. Então, em tudo, né? Em todos os aspectos, a gente fala de tudo, de todos os temas, durante as nossas aulas, durante os nossos bate-papos. Então, é realmente, para a gente, né, um grande privilégio ter você com a gente aí, ter conhecido você e ter você conosco no Bilingue com Maia. Pessoal, a gente vai, né, concluindo por aqui, a gente já ficou, né, um tempinho a mais do que a gente havia programado. E, Lê, novamente, Obrigado pela disponibilidade, obrigada pelo pela tempo, sua disponibilidade, pelas tempo, dicas, por todas as dicas valiosas. E a gente se vê agora, terça-feira, na no nossa Bilingue com aula. Maia. Até mais, gente. Um abraço para vocês. Bacione, ciao Obrigado. a tutti, ciao ragazzi.